Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 414, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. A sequência, nós vamos voltar umas 3 linhas quando um espírito, ele diz assim a Hermínio Miranda: certa vez, um deles me declarou certa vez que existe pronta uma nova versão do Evangelho, cuidadosamente preparada para ser lançada no momento oportuno. Esse momento é sempre o mesmo, quando restabelecerem novamente o domínio total sobre a humanidade, tal como no passado, em que era honra concedida aos reis beijarem os pés dos papas. Porque de fato, antigamente, eu não vou dizer antigamente não, mas 2024 ainda é uma questão de honra os reis e muitas pessoas beijarem os pés dos papas. Em alguns lugares os pés, em outros lugares as mãos. Enquanto isso, tramam, envolvem, planejam e executam com a cumplicidade de muitas fraquezas humanas, próprias e alheias. É claro, pois que o alvo de preferência de suas investidas é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência, a filosofia. O Espiritismo é os desígnios de Deus, o qual todas as trevas, o desejo delas é destruir essas leis do Criador. Mas, conforme já dissemos em outros vídeos, equivocam-se quem pensa dessa forma. Que muitos combateram em vida, olha só. É preciso entender que todos os combatentes que existem na erraticidade, na cidade das trevas, eles, no corpo físico, eles lutaram contra o Espiritismo. Fizeram o possível e o impossível para detoná-lo. E que prosseguem combatendo com redobrado ardor, né? Que conseguem combatendo com redobrado ardor na erraticidade, é lógico, pois eles não desanimaram, porque retornando à erraticidade e se vendo amparados, assistidos pela imortalidade da alma, é lógico que o indivíduo ele continua no plano espiritual, na erraticidade, do mesmo modo que ele foi aqui no plano físico, e às vezes até com mais intensidade de brutalidade, de desumanidade. Quando se passam para o mundo oposto, os grupos espíritas de trabalho mediúnico interferem direto ou indiretamente em seus planos. Os grupos sérios, os grupos espíritas sérios, né? De certa forma, interfere sim nos trabalhos das trevas, porque
constantemente a providência divina, socorrendo e amparando esses espíritos sofredores. Então é comum nós, na casa espírita, recebermos irmãos que foram retirados dessas zonas de sofrimento e de perturbação. Muitas vezes tais grupos se envolvem em autênticos vespeiros ao tentarem ajudar companheiros encarnados ou desencarnados sob o guante de terríveis obsessões. Quase sempre, as pessoas sofrem bastante ataque dos obsessores por tentarem ajudar uns aos outros. É que em não poucas oportunidades, os obsidiados são peças importantes no complexo jogo de xadrez das sombras. Então, olha só para você ver. Os obsidiados são peças importantes. Os obsidiados são peças importantes no complexo jogo de xadrez das sombras. Verdadeiras batalhas travam-se em torno de determinadas figuras humanas e os grupos que intentam salvá-las das suas aflições precisam estar realmente bem preparados ou serão impiedosamente esmagados pelas agressividades dos poderosos dirigentes das trevas. Então, se o grupo não for de fato um grupo homogêneo, um grupo com bastante amor, com bastante fé, inabalável, esses chefes das trevas, eles fulminam, eles fazem com que esses grupos desapareçam da face da Terra. Agora é preciso entender que não são as trevas, nós precisamos entender essas situações. Não são as trevas que nos destroem. Não são os obsessores que nos destroem. Nós sim que, ao abrir o nosso campo vibracional, nosso campo psíquico, a todos eles, é natural que eles infiltram cada vez mais e, de certa forma, eles nos destroem. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos recomendou o orai e o vigiai. Caso contrário, é difícil lograr êxito. É que em não poucas oportunidades, os obsidiados são peças importantes no complexo jogo de xadrez das sombras. Verdadeiras batalhas travam-se em torno de determinadas figuras humanas e os grupos que intentam salvá-las das suas aflições precisam estar realmente bem preparados ou serão impiedosamente esmagados pela agressividade dos poderosos dirigentes das trevas, conforme já lemos, Por outro lado, o movimento espírita moderno, esse que é um perigo, o movimento espírita moderno, Então, há um certo liberalismo em todos os sentidos, inclusive no movimento espírita. É interessante que o espiritismo, aliás, os espíritas, porque o espiritismo não. É interessante que os espíritas, eles
tem procurado copiar outros movimentos com a intenção de não ficarem para trás em matéria de modernidade. E é aí que as trevas entram, infiltram e desestruturam todo o movimento. Por outro lado, o movimento espírita moderno, especialmente no Brasil, conta com enorme quantidade de antigos sacerdotes. Olha só. Por outro lado, o movimento espírita moderno, especialmente no Brasil, conta com enorme quantidade de antigos modernos, com quantidade de antigos sacerdotes arrependidos de seus desatinos passados, procurando em nova encarnação lavar as manchas de crimes hediondos que cometeram para os antigos comparsas. No entanto, são transfugas desprezíveis. Então, o que Hermínio está dizendo aqui? Que uma boa parte da humanidade, é lógico que não generalizando, mas muitos espíritas, muitos seres que se encontram hoje na pele de um espírita, ele, em existências passadas, ele foi lá pontífice, ele foi lá bispo, arcebispo, ele foi lá sacerdote, né? E que por ter sido e por ter denegrido os desígnios de Deus, obviamente ele contraiu um débito muito grande. Ele mais se perdeu do que o bem que fez. Por isso, através da oportunidade da reencarnação, essa oportunidade da redimissão, ele está tendo aqui no corpo físico, através da reencarnação aqui no Brasil, para poder se melhorar, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Que cumpre esmagar apóstatas que têm de destruir, heréticos que precisam calar a todo custo. Então, Hermínio Miranda conta assim, ó: quantos me têm interpelado com as mais terríveis investivas. Um deles, conhecendo meu passado, tanto na Igreja Católica como na Protestante, me disse, com ódio e desprezo: protestante e espírita, dois porcos num só. Olha só. Porque Hermínio Miranda foi um ser muito importante no catolicismo e também um ser muito importante no protestantismo, né? Então, esse ser se refere a ele, a dois porcos num só corpo físico. Outro fanático e não mau buscava-me há mais de 4 séculos, pois a última vez em que fomos companheiros éramos sacerdotes católicos, antes em reforma protestante. Antes ainda da reforma protestante. Outro se empenha em recuperar-nos, seja com ameaças, seja com promessas sedutoras ou barganhas inaceitáveis. A esta altura, o leitor, algo impressionado, estaria perguntando: se não há sacerdote de boa índole no mundo espiritual? Certamente que sim, e graças a Deus, em grande número, com muito mais frequência, porém entre aqueles que foram pequenos e humildes servidores
da Igreja, conscientes das grandezas do Evangelho de Jesus, são eles os serenos párocos de aldeias, monges e frades que se dedicaram à caridade e ao serviço ao próximo. São muitos os que rapidamente se adaptam às condições do mundo espiritual, onde não encontram nem o céu de gozos inefáveis, nem o inferno aterrador, nem tampouco o purgatório lendário, mas apenas as condições que criaram para si mesmos alguns dos mais destacados membros da hierarquia eclesiástica. Também vencem com surpreendente bravidade o período de perplexidade em que mergulham com a desencarnação. Então nós vemos aqui que os seres, eles continuam na erraticidade praticamente os mesmos, uma vez que, deixando o corpo físico, eles permanecem praticamente a mesma coisa, né? Então, um deles manifestado no grupo Ismael declara na sua segunda comunicação: é estupenda a metamorfose que se operou no meu espírito desde a visita que vos fiz, extraordinários fenômenos capazes de confundir a inteligência mais atilada e a criatura melhor provida de conhecimentos teológicos e profanos. Estupenda, grandiosa, diria mesmo, fenomenal, é a obra em que colaborais, vós outros homens terrenos malquistos pela sociedade perversa do vosso dia. Medito e considero eu, servidor da Igreja, elevado à mais alta dignidade eclesiástica na terra de Santa Cruz. Venho entre vós, criaturas simples, na maioria sem grandes preparos intelectuais, beber da água da vida que o ensino da Igreja Romana nunca pôde proporcionar ao meu espírito sedento. Quanto aqui regressei, meus irmãos, e do infinito, como que se haviam transmutado, o novo cenário se me deparou. Então, eu fico observando as comunicações desses espíritos neste grupo onde atuou Hermínio Correia Miranda. Eu confesso a você que eu gostaria de ter feito parte desse grupo onde trabalhou durante muitos anos Hermínio Correia Miranda. Por que eu gostaria de ter participado desse grupo? Porque eu sempre pautei pela disciplina e pela responsabilidade e o compromisso uns para com os outros. De forma que aquilo que nós pesquisamos e analisamos muito, não generalizando, mas hoje em dia quase sempre não se vê casas espíritas em trabalhos mediúnicos de desobsessão que recebe o espírito ali pela segunda vez. Primeiramente, que muitas casas espíritas não assumem a responsabilidade sobre um caso de obsessão, desobsessão, autodesobsessão, enfim. A gente não se vê isso com muita facilidade mais. Um grupo que se diz assim: nós estamos contribuindo para com o auxílio da melhora de alguns nossos irmãos já há alguns anos nesta casa.
Então já vai para 2 anos que o espírito do Benedito se manifesta aqui no campo vibracional dos médios pelo menos uma vez por semana. O Benedito, ele antes era considerado o obsessor do José Antônio aqui na Casa Espírita. Então nós estamos tratando tanto do Benedito quanto do José Antônio. E isso já vai para 2 anos esse tratamento. Nós não vemos esse tipo de trabalho mais nas casas espíritas. As pessoas estão muito preocupadas com fenômenos. Interessante que uma pessoa me procurou a respeito, não concordando a respeito dos comentários que eu fiz a respeito do gato pingado, das pessoas que compareceram no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes na data de 2024, no dia 23 anterior agora, às 20 horas. E eu perguntei para ele, mas por que você não gostou? Ele falou, porque você não tem nada com isso. Eu falei, eu tenho sim. Eu tenho sim. Eu encaro qualquer pessoa. À luz da doutrina dos Espíritos, eu encaro sim. Eu tenho responsabilidade sim. Até porque eu milito nessa doutrina há mais de 40 anos. Com todo respeito, você não faz nem 5 anos que você milita nessa doutrina. Não é por isso, mas eu te respeito. Então eu milito nessa doutrina, eu tenho que falar sim do que acontece na doutrina. Eu não tenho que falar nada de outra religião. Pois foi uma vergonha, sim, a forma como agiram, principalmente a Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso, que deixou muito a desejar em matéria de divulgação, de promoção, de propagandas, enfim, não fizeram nada. E outra, 99% das pessoas que frequentam o Centro Dr. Bezerra de Menezes não compareceram no dia desse evento. Falei para ele. E é interessante que você passa no Centro Dr. Bezerra de Menezes todos os dias e lá está abarrotado 100, 200, 300 pessoas por trabalhos. Mas essas pessoas não estão preocupadas com a autoevangelização. Essas pessoas estão preocupadas com fenômenos mediúnicos. Essas pessoas estão preocupadas com o receber espírito, incorporar espírito, psicografia, livrar o mal-olhado lá da fazenda, por que a vaca não está dando leite, por que as galinhas não estão botando, né? Por que o pasto está seco. Eu digo isso porque eu já presenciei isso muito lá, tá bom? Então as pessoas estão preocupadas em ouvir aquilo que elas querem ouvir. Nós já explicamos isso aqui. Elas não estão preocupadas em ouvir aquilo que elas precisam para a sua reforma íntima, moral e intelectual. Então as pessoas estão preocupadas sim. Sexta, sábado, domingo, carrega o organismo perispiritual de tudo quanto é tipo de toxinas da bebida, das drogas, da prostituição. Na segunda, na terça, na quarta, superlota o Bezerra de Menezes para poder descarregar aquelas energias. Aí eu faço aquela pergunta que eu já fiz em outras vezes. Por acaso você pensa que as casas espíritas são confessionários? Casa espírita não é confessionário.
se você foi capaz de arcar com as toneladas de ectoplasma negativo, se vire, ore, peça a Deus por conta própria. Até porque existe o caminho, mas o caminho você não está obedecendo, não está seguindo corretamente, com disciplina. Então, esse amigo meu veio me questionar, eu falei assim, eu me sinto no direito sim de dizer, vocês todos falharam. É uma responsabilidade imensa. Um ser da grandeza de Plínio Oliveira do estado dele aqui a São Sebastião do Paraíso para um gatinho pringado. Não tinha praticamente nem 25 pessoas na casa espírita. Isso é uma vergonha. Isso mostra o quanto que os espíritas de São Sebastião do Paraíso são desunidos. Jesus mesmo nos disse, minhas ovelhas muitos se reconhecerão por muitos se amarem e não por muitos se degradarem. E é o que está acontecendo. As casas espíritas, mentalmente, elas estão brigando entre si. É o orgulho, é a inveja, é o ciúme, né? Então essa casa tem intriga com aquela casa, aquela outra tem intriga com aquela outra, e por aí todo mundo são inimigos. Haja visto por isso, né? Bem quisto, por isso que nós temos dito aqui que o espírita é o churume. O espírita é o churume da escória, do lixo extraído das regiões umbralinas. Nós não éramos para estar aqui. Se aqui nós nos encontramos, graças à misericórdia divina. Por isso, aqui nós nos encontramos. Então, vamos rogar a Deus e a Jesus, né, para que essa família reconheça o trabalho. Então, eu esqueci de mostrar no princípio, vou mostrar no final. Olha para você ver, ó, mais um vídeo pronto, mais um quadro pronto, já está pronto, né? Então, até o próximo vídeo, até o próximo dia.